Boa noite a todos. Boa noite. Bênçãos do Senhor Jesus a todos vocês. Alegria de poder estar aqui no início desse movimento que teremos dessa semana, onde estamos tendo em várias das nossas igrejas uma semana muito especial de abertura da Palavra de Deus, onde o tema tem sido o fim do grande conflito, a nossa grande esperança. Eu espero de que Deus possa alcançar a tua vida através das promessas e bênçãos que Ele tem separado para você durante esses dias agora em que estaremos juntos. Para mim, está sendo um presente poder estar aqui em Uberlândia. Hoje eu tenho a alegria de poder estar com vocês aqui. E durante essa semana eu espero poder contar com a presença de vocês e mais amigos, queridos convidados em que vocês trarão para que possamos juntos estudar a Palavra de Deus. A mensagem de Deus vai seguramente sempre alcançar a todos, porque a Palavra de Deus, ela tem poder, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca de Deus encontra corações abertos e a igreja, de maneira especial, vai ser abençoada. Mas eu quero dizer de que você que é amigo dessa igreja, que foi convidado, que está estudando a Bíblia, você é o protagonista dessa semana para todos nós. Nós queremos que você se sinta aqui em casa. Queremos que você sinta o abraço, o carinho de todos nós, os membros da Igreja Adventista. Eu quero dizer a você de que Deus tem promessas especiais de esperança, de direção para a sua vida, de renovação espiritual. Deus tem bênçãos imensuráveis para você durante esses próximos dias. E eu gostaria de ter você, na medida que é possível, ter todas as noites. Eu estou seguro que a cada noite Deus vai lhe abençoar por aquilo que Ele tem separado para a sua vida durante esses próximos dias. Deus seja louvado. Eu quero iniciar exatamente fazendo uma conexão. Pode abrir para mim o tema em que eu separei. A temática dessa noite é batalhas desproporcionais. Eu quero lembrar a todos, nós estamos, por mais que você aceite ou não, creia ou não, nós estamos em meio a uma batalha no qual chamamos um grande conflito que existe entre o bem e o mal. E pasme, você é o alvo principal dessa luta cósmica do universo, onde Deus, Ele luta e Ele mandou o seu Filho para poder morrer por você. Você é o alvo principal da restauração e da busca de Deus aqui nesse mundo. Ele não quer que você pereça nesse mundo com as consequências do pecado, mas o inimigo, ele não quer que você pertença ao Senhor. Ele sabe do fim dele, ele sabe que o fim dele está muito próximo, ele vê os sinais que estão acontecendo e consegue perceber de que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente, e ele não descansa, ele está ativamente trabalhando para que o número daqueles que possam perder a vida eterna possa ser cada vez maior. Mas a palavra de Deus nos lembra de que Jesus enviou o seu Filho para que você possa receber de graça a vida eterna dada pelo Senhor a você. É por isso que você está aqui durante esses dias. E nós, quando nós olhamos o contexto e o meio onde nós estamos, nós em muitos momentos nos sentimos impotentes. Nós estamos ao meio de uma batalha que em muitos momentos é desproporcional quando nós olhamos a força das nossas próprias mãos. Eu não sei se você vive batalhas em sua vida, batalhas distintas que envolvem sua vida pessoal, relacionamentos, talvez desafios financeiros. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas, elas em muitos momentos se sentem impotentes frente aos desafios em que estão lutando. Realidades em que nós estamos lutando e batalhando e nos sentimos perdedores porque não temos forças. Não sabemos como vencer e não sabemos como encontrar a saída para podermos ser vencedores. Nessa noite eu quero falar de batalhas desproporcionais. Batalhas quando nós olhamos a nós mesmos, nós já nos sentimos perdedores. Mas nessa noite eu quero que você se sinta mais do que vencedor, porque a batalha da sua vida não pertence a você, pertence ao Senhor Jesus. Amém. E o Senhor Jesus, Ele é aquele a quem nós convidamos e chamamos para vencer em nossas vidas. Quando nós paramos para poder olhar
nos últimos dias da história desse mundo, a gente percebe de que esse mundo, faz muito pouco tempo, enfrentou uma das batalhas mais desproporcionais da história. O mundo parou. Você lembra, nós ficamos tremendamente impotentes frente a uma enfermidade, a um vírus chamado Covid, que tomou conta do mundo inteiro, e o mundo vive até hoje consequências dessa batalha desproporcional, aonde todos nós nos consideramos impotentes frente a realidades em que nós tivemos que viver. O mundo colocou uma máscara. O mundo teve que mudar rotinas. O mundo inteiro teve que mudar prioridades, teve que mudar meios. E quando nós olhamos dias atrás, há pouco tempo atrás, todos nós tivemos que viver um isolamento social. A gente já não podia mais viver com as pessoas que nós amávamos. Não podíamos diariamente nos encontrar com as pessoas que mais queríamos. A impotência em que estávamos frente à batalha desproporcional que esse mundo viveu fez com que esse isolamento social multiplicasse realidades difíceis em muitas famílias. Os dados dizem de que os divórcios se multiplicaram assombrosamente nos dias da Covid, nos dias da pandemia. Além disso, frente à batalha desproporcional que esse mundo viveu, houve uma crise financeira tremenda. Pessoas perderam seus empregos, instituições e vários comércios tiveram que fechar as portas e sem condições de poder sobreviver. Pessoas perderam tudo. Além disso, amigos, eu confesso a vocês, como pastor, nunca eu fiz tantos funerais quanto eu fiz durante aqueles dias. E em muitos desses funerais, eram funerais sem o corpo presente. Eram funerais apenas de uma despedida de alguém que nem estava mais ali, porque o corpo praticamente não podia ter contato. E nós tivemos despedidas, onde as famílias não puderam ver seus entes queridos, pela batalha descomunal e desproporcional. O mundo ficou limitado a uma tela de computador. Quantas e quantas reuniões foram realizadas apenas por uma tela de celular? Nós estávamos presos dentro de casa. Batalhas desproporcionais, onde estávamos completamente à mercê da situação do mundo em que nós estávamos vivendo. Durante esses dias, nós perdemos até a nossa identidade. Era comum, por exemplo, quando houve abertura um pouco mais e nós pudemos sair, era muito comum. E quem estava aqui na frente, por exemplo, como pastor, eu pregava, eu não conseguia em muitos momentos identificar, através de uma máscara, as pessoas que estavam me olhando, as pessoas que estavam me acompanhando. O meu celular, como o celular de muitos aqui, ele possui um desbloqueio automático por reconhecer a face. E em muitos momentos, naquele contexto onde nós estávamos usando máscaras, ao tentar abrir o celular dizia: eu não conheço você, eu não sei quem você é, eu não tenho autorização para desbloquear, porque a nossa feição, a nossa identidade, quem somos, acabou se perdendo por uma máscara que tivemos que usar e o mundo inteiro. A Covid, ela representa batalhas desproporcionais que esse mundo enfrentou e que você enfrenta todos os dias. Talvez eu fale para alguém nessa noite que veio com o coração apertado, porque tem sido perdedor de batalhas de que você tem enfrentado todos os dias e você já não sabe qual a saída melhor para poder se tornar vencedor. Talvez eu fale para pessoas nessa noite aqui, que estão vivendo batalhas em seus relacionamentos, talvez em seu matrimônio, aonde você vê o fim do túnel e olha, e ao se deparar com a luta em que você vive dentro do seu lar, você já não tem mais esperança, porque você percebe de que seu casamento está perdendo a força, está perdendo a batalha para um relacionamento de que parece não ter mais saída. Talvez eu fale para alguém que está lutando contra enfermidades, batalhas em que muitos enfrentam e sentem que já são perdedores. Ou talvez eu fale para alguém nessa noite que tem lutado contra um hábito, tem lutado contra uma batalha que tem sido perdedor, e por mais que você tente vencer, você se sente impotente frente aos desafios que tem enfrentado, e dia a dia tem se sentido perdedor.
Todos nós enfrentamos, amigos, dentro desse grande conflito cósmico em que nós estamos no meio dele, todos nós temos batalhas desproporcionais. Batalhas em que, se nós olhamos a nossa própria força, a nossa própria experiência, a nossa própria competência, nós seguiremos vivendo como perdedores. Uma das histórias que a mim me faz lembrar foi a Batalha de Anglo-Zanzibar, que aconteceu no século retrasado. Essa é considerada a batalha mais rápida da história e é considerada e é chamada Batalha Express, exatamente pela desproporcionalidade dos dois países que estavam lutando. Ali, num pequeno sultanato na Tanzânia, Bimbargache, que havia assumido o poder como príncipe daquele sultanato, ele preferia manter as relações comerciais com os alemães. E a história conta de que aquele pequeno sultanato, um arquipélago de ilhas, possuía uma relação comercial muito próxima com a Inglaterra. Mas por alguma razão, aquele novo príncipe que assumiu o poder, ele queria dar prioridades aos alemães. E os ingleses não gostaram de nada da decisão em que ele teve. Ele recebeu ameaças. Os ingleses ameaçaram de que entrariam em guerra se ele não voltasse às relações comerciais em que eles previamente viviam. E por mais de que os ingleses dessem a visão daquilo que aconteceria, aquele príncipe, ele subestimou a capacidade da Inglaterra e ele fechou as portas para os ingleses, dando prioridade para os alemães. Aquele camarada, ele deveria saber de que ele não tinha a menor condição de entrar em uma guerra, em um conflito bélico com a Inglaterra, com o poderio militar que ela tinha. E por não ter dado ouvidos, os ingleses acabaram separando, em 1896, 5 barcos apenas. O total de tempo dessa guerra durou apenas 38 minutos. Aqueles 5 barcos bombardearam aquelas ilhas. E bastou apenas 38 minutos para aquele principado poder compreender de que eles não tinham a menor condição de poder lutar e poder pelejar contra um poderio bélico muito maior do que eles. Até que depois de 38 minutos, quando aquelas ilhas já estavam destruídas, Bimbargache, ele reconheceu que ele não tinha condições para poder lutar contra a Inglaterra e ele retrocedeu em sua decisão. Será que eu falo para alguém nessa noite, dentro desse grande conflito, que tem se sentido assim, perdedor, frente às batalhas que tem vivenciado todos os dias na vida? Nessa noite eu quero lhe dizer, meu amigo, quero que você lembre de algo. Dentro do grande conflito, dentro das batalhas que nós enfrentamos, você precisa entender, de uma vez por todas, que não é com suas forças, não é com sua competência, não é com sua experiência que você se torna vencedor das batalhas que você enfrenta. Até porque, amigo, eu quero lembrar, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor, é Ele que sai vencedor por você, e em nome de Deus, das batalhas que você tem enfrentado. Talvez eu fale para alguém que tem se sentido perdedor e tem lutado sozinho todos os dias e tem perdido batalhas cotidianamente. Mas eu quero lembrar a você de que essas batalhas, Deus está disposto a assumir o lugar em que muitas vezes nós não temos o convidado para que Ele possa lutar por nós. E eu quero fazer uma conexão com isso, talvez uma das batalhas mais desproporcionais em que nós encontramos na palavra de Deus. Você conhece a história, logicamente, da batalha em que ela era injusta, ela era desproporcional e que é um épico da Bíblia, onde foi a batalha de Davi e Golias. Você conhece a história, sabe o que aconteceu, sabe da luta em que Davi fez, que era pequeno frente àquele gigante tremendo. Mas eu quero destacar 2 textos do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, que para mim são os versos mais significativos desse capítulo. Você conhece a história. E eu quero exatamente, tirando lições dentro dessa batalha desproporcional, quero que você entenda
qual é o seu lugar dentro da batalha que nós enfrentamos em nossa vida e das batalhas que você tem lutado todos os dias, onde você tem estado. Naquela história, naquele contexto, Davi, ele estava levando alimentos para os seus irmãos. Israel não imaginava que ficaria tantos dias em meio a uma batalha, onde era uma batalha quase como uma guerra fria. Todos os dias, um gigante do lado filisteu vinha e praguejava contra o povo de Deus. E eles, para poder evitar mortes, eles haviam colocado apenas, e eles queriam que apenas uma única pessoa batalhasse contra alguém do outro lado. Isso acontecia na história no passado. Mas ninguém se colocava à disposição para poder enfrentar aquele gigante experiente, aquele gigante que tinha uma história de vitórias. E quando Davi chega para poder trazer mantimentos para os seus irmãos que estavam ali há vários dias, ele se depara com aquele gigante praguejando contra Deus. Quando ele olha aquela situação, ele diz: não tem ninguém aqui no exército do Deus vivo que está disposto a defender a honra e o nome do Senhor. Eu não creio nisso, não é possível que ninguém está disposto para poder enfrentar esse gigante, para poder defender o nome do Senhor aqui. Se ninguém está disposto, eu vou defender o nome de Deus. Se ninguém está disposto a lutar essa batalha, eu vou lutá-la pelo Senhor. E para mim, um dos versos mais significativos desse texto é quando Davi vai até Saul. Davi se coloca à disposição para poder enfrentar o gigante. Quando Davi, ele se apresenta a Saul, e quando o rei Saul olha aquela situação, eu quero separar esse primeiro verso aqui, que está no verso 33 de 1 Samuel 17. Quando Davi olha aquela situação, quando Saul, melhor, se depara com aquele contexto, ele reage de uma maneira muito natural. O texto bíblico diz que Saul disse o seguinte: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Em outras palavras, naquele dia Saul disse: amigo, você não tem condições de poder lutar contra esse gigante, porque a gente vê, eu não posso liberar você para poder lutar contra ele, é desproporcional demais. Você sabe o histórico de vida desse homem, a quantidade de pessoas em que ele já tirou a vida. Ele tem um histórico de lutas, de batalhas, ele tem um histórico de vitórias. Você não é um guerreiro, você não tem condições, capacidades, experiência suficiente para poder lutar contra esse gigante. É muito injusto eu permitir você poder entrar numa luta bélica com ele. E sabe, amigos, quando eu digo isso, a gente não vê nenhuma mentira em que Saul estava dizendo aqui. Saul não estava sendo desequilibrado ao dizer essas palavras, eram verdadeiras, eram reais. Mas o grande problema de Saul, amigo, naquele dia, é o grande problema que muitos de nós temos hoje, quando nós nos deparamos a batalhas e lutas que nós enfrentamos, quando compreendemos de que essas lutas nos pertencem e confiamos no poder e na capacidade das nossas mãos para poder lutar contra os desafios em que nós enfrentamos todos os dias. Eu quero lembrar a você, naquele dia, Davi não se colocou à disposição para enfrentar o gigante porque ele confiava no poder das suas mãos. Davi, naquele dia, ele não se colocou à disposição para poder lutar aquela batalha completamente desproporcional porque ele confiava no poder da sua capacidade. Havia uma diferença, existe uma diferença, amigo, entre a capacidade e a disponibilidade nas mãos do Senhor. Frente à luta que você enfrenta na sua vida e às diferentes batalhas que você se depara, eu quero lembrar a você, não é com a sua capacidade de que você vence as batalhas do grande conflito cósmico que está ao teu redor. É com a sua disponibilidade perante o Senhor para que Ele possa vencer as batalhas por você. Não é aquilo que você pode fazer, é aquilo que Deus pode realizar através da sua vida. Nessa noite eu preciso que você entenda de que você não é protagonista dentro das batalhas que você precisa vencer. Jesus Cristo é o protagonista que vai fazer de você mais do que vencedor, se assim você permitir. Amém. Davi não entrou naquela batalha confiando nele mesmo.
Davi não entrou naquela batalha entendendo de que a experiência dele traria vitória. Davi entrou naquela batalha porque ele estava disponível nas mãos do Senhor. E ele era um mero instrumento da vontade de Deus para honrar o nome de Deus frente a uma batalha que não pertencia a ele. Eu gosto muito desse texto. Quando a serva de Deus ela diz, não são as capacidades que agora possuímos, ou que haveremos de possuir que nos darão êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Ela nos lembra, e ela diz, deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer, e muito mais do que Deus pode fazer para cada alma crente. Deus anseia, amigos, de que lhe estendamos as mãos pela fé. Jesus quer vencer a batalha por você, mas se você não convidá-lo, ele está de mãos atadas. Se nós não convidamos o Senhor diariamente para estar à frente da nossa vida, se não pertencemos ao Senhor e não convidamos para que Ele possa lutar por nós, nós seguiremos lutando e perdendo batalhas diariamente em nossa vida. E a serva de Deus, ela diz, Ele anseia que esperemos grandes coisas dEle, anela nos dá sabedoria, tanto nos assuntos temporais, como nos espirituais, e pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade, e o desafio empreguemos os nossos talentos na obra e peçamos a Deus sabedoria, e nos será dada. Amém. Deus não encurta o seu braço de bênção, de lutas e de milagres para aqueles que precisam e dependem do Senhor para poderem vencer batalhas de que são injustas e desproporcionais na vida. Você já parou para poder pensar e perceber enfim, como funcionou e como funcionam esses olheiros de futebol e como eles definem quem vão ser os jogadores em que vão entrar nesses times de base. Eu não sei se você sabe como funciona, mas nesses grandes times de futebol, todos eles têm um olheiro aonde nas peneiras eles conseguem perceber os meninos mais novos, eles jogam, deixam eles baterem bola por alguns minutos, e eles conseguem perceber em poucos minutos os meninos que têm intimidade com a bola, os meninos que têm capacidade, que têm ali um feeling e sabem jogar, e esses meninos são selecionados, e eles acabam recebendo investimento e se tornam futuramente grandes jogadores. É assim que funcionam na maioria dos times de futebol, como eles têm peneirado esses meninos que sonham serem jogadores de futebol. Mas há anos atrás eu li uma matéria de que os processos de seleção para o voleibol era completamente diferente dentro da forma como eles selecionavam para fazerem desses meninos mais novos grandes jogadores de vôlei. E me chamou a atenção a maneira como eles selecionavam para fazerem desses jovens futuros jogadores profissionais. Eles traziam jovens mais altos, colocavam dentro de quadra e eles queriam perceber e saber quem eram os jovens que conheciam o esporte, que sabiam sacar, sabiam recepcionar, sabiam bloquear, sabiam a dinâmica, enfim, do voleibol. E depois de deixarem esses meninos, essas meninas, enfim, mais altos, de estatura diferenciada em quadra, eles começavam a separar aqueles que tinham noções e conheciam o esporte daqueles que não tinham noção nenhuma, daqueles que não tinham tido nenhuma experiência com o voleibol, não tinham tido nenhuma capacidade, enfim, não conheciam o esporte, não jogavam, e eles separavam esses dois grupos. E depois de separarem esses dois grupos, me chamou a atenção que o grupo em que eles estavam interessados, era um grupo que eles queriam, era exatamente aqueles que não sabiam jogar no esporte. Não eram aqueles de que, por ser um esporte muito técnico, não eram aqueles que tinham alguma noção e que haviam aprendido a jogar e haviam jogado em sua vida em algum momento. Eles exatamente dispensavam aqueles que tinham alguma noção do esporte e eles queriam ficar exatamente com aqueles que não sabiam absolutamente nada de voleibol. E era comum aqueles que até jogaram bem, reagirem e dizerem, vocês estão ficando com quem não sabe jogar. Por que nós estamos sendo dispensados?
E a resposta desses olheiros era exatamente a seguinte: amigos, o ponto fraco deles é exatamente o ponto forte. O fato deles não saberem jogar voleibol é exatamente aquilo que nós precisamos. O grande problema, por ser um esporte de alta técnica e as realidades que precisam ser bem feitas, vocês aprenderam da forma errada. Com vocês vai ser muito mais difícil a gente fazer de vocês grandes jogadores de voleibol, porque vocês pensam que sabem jogar. Mas para que nós possamos fazer de vocês jogadores de vôlei, vocês vão ter que desaprender em primeiro lugar, para reaprender a técnica correta. Agora, esses que não sabem jogar, eles têm consciência de que eles não sabem absolutamente nada. Vocês vão nos dar muito mais trabalho. Esses aqui, eles sabem que dependem completamente de nós, técnicos, para que eles possam se tornar grandes jogadores de vôlei. Exatamente o fato deles não saberem nada é exatamente tudo que a gente precisa. A consciência deles de que eles não podem fazer nada sem nós é tudo que a gente precisa para fazer deles grandes jogadores. Será que isso não te lembra nada como Jesus recrutou os discípulos? Se você parar para poder avaliar, se eu fosse Jesus, eu nunca teria escolhido Tiago e João, que eram filhos do trovão, rudes pescadores, para se tornarem pregadores e transformadores pela pregação do Evangelho do mundo naquele então. Eu nunca teria chamado Pedro, de que resolveu os seus problemas com a impulsão do seu coração e a base da mão e da força. Eu nunca teria chamado muitos deles, dos discípulos, pelo menos 7 eram rudes pescadores, iletrados, que mal sabiam se vestir, mal sabiam falar em público, para que através deles o mundo pudesse ser impactado com a pregação do Evangelho, com a pregação das boas novas, e que o próprio Filho de Deus tinha vindo morrer nesse mundo pela humanidade. Eu nunca teria escolhido aqueles homens. Eu teria escolhido, quem sabe, Nicodemos, que era um príncipe entre os judeus, falava muito bem, era respeitado. Eu teria escolhido, talvez, José de Arimateia, que era alguém também respeitado, fazia parte do Sinédrio. Mas eu teria feito tudo errado. Porque o ponto forte para o Senhor Jesus não eram as capacidades que eles possuíam. Muito pelo contrário. O que Jesus precisava era, frente às debilidades que eles possuíam, e as debilidades que nós possuímos são proporcionais às possibilidades da atuação de Deus em nossa vida. Aqueles que pensam que são tudo e sabem todas as coisas, Deus pouco pode fazer. Mas naqueles dias, os discípulos tinham clara consciência de que eles não eram nada. As debilidades, as fraquezas, as limitações deles eram grandes possibilidades nas mãos do Senhor. E sabe, queridos amigos, quando nós nos deparamos a lutas e batalhas que nós enfrentamos, o grande segredo para sermos vencedores é compreendermos de que sem Cristo Jesus nós seguiremos nos tornando perdedores dia após dia. Porque quando nós confiamos na nossa capacidade ou na força das nossas mãos dentro desse grande conflito, nós não damos espaço para a atuação do Senhor. Será que eu falo para alguém nessa noite que tem lutado sozinho? Será que eu falo para alguém nessa noite que tem lutado dia após dia, confiando na força das mãos ou na capacidade que possui? A serva de Deus, ela diz: aquele que chamou os pescadores da Galileia ainda chama homens ao seu serviço. E está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder, como por meio dos primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo, e convida-nos para as instruções divinas, para que possamos realizar as obras de Deus. Eu quero lembrar, amigo, não é você, lembre-se disso, é o que Deus pode fazer através de você. Não é você que vai sair vencedor das lutas desproporcionais que temos. São as suas debilidades reconhecidas
e colocadas nas mãos de Deus todos os dias, que abrirão portas para que Deus possa atuar, porque as suas debilidades e limitações são proporcionais às possibilidades de vitórias de Deus na sua vida. Amém. Eu quero dizer a você de que, mesmo que eu tenha sido um bom aluno e tirava boas notas, todo o meu conhecimento de física, se nós tivéssemos um Albert Einstein vivo hoje aqui, eu confesso, não impressionaria a ele pelo meu conhecimento de física. Eu, com tudo que eu poderia falar, eu não impressionaria ao maior cientista do século XX. Eu não deixaria ele impactado. Da mesma maneira, se eu fizesse um solo aqui, eu não impressionaria a Luciano Pavarotti, um dos maiores tenores renomados no mundo e que cantou perante a reis, perante a chefes de Estado. Eles todos já faleceram. Eu seguramente, apesar de não tentar não desafinar, eu seguramente não impressionaria a um dos maiores cantores renomados que passaram por esse mundo. E por toda ajuda, a gente tem líderes aqui da ADRA e líderes da ASA, por toda ajuda beneficente que eu pude realizar na minha vida, eu seguramente não impressionaria a Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida inteira. Ela deixou tudo que tinha para poder ajudar os limitados, aleijados, aqueles enfermos de Calcutá. Ela dedicou a sua vida inteira para poder lutar contra os marginalizados da sociedade. Ela deu tudo que tinha por eles. Eu seguramente nunca impressionaria nenhum deles. Mas sabe, amigos, há muita gente boa nesse mundo achando de que consegue impressionar a Cristo Jesus, aquele que é o perfeito. Achando de que por aquilo que pode fazer, ou por aquilo que não fez, ou por aquilo que tem conquistado na vida, acha que pode impactar aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode. Nessa noite eu quero lembrar a você quem você é. Na luta e grande conflito, nas batalhas que nós enfrentamos todos os dias em nossa vida, amigo, vale muito o reconhecimento das nossas limitações. Quem somos nós? Mas aquilo que Deus pode fazer por nós. Não é por casualidade que a palavra de Deus nos lembra em Salmo, lá no capítulo 8, verso 4, o que é um homem para que com ele te importes? A Bíblia nos lembra que nós somos o quê? Somos pó. Nós somos feitos do pó da terra. É a graça de Cristo Jesus na nossa vida que nos faz fortes. É a bênção constante do Senhor na nossa vida, pela liberdade, pelo convite que eu dou a Ele todos os dias, daquilo que Deus pode fazer por nós. Talvez eu fale para alguém nessa noite que está cansado de tanto perder, de tanto ser perdedor em lutas pessoais, em lutas nos seus relacionamentos, em lutas em hábitos, em desafios que não sabe como vencer. Eu quero desafiar a você, amigo, a confiar menos em você. Dentro dessa luta entre o bem e o mal, eu quero desafiar a você a estender sua mão para permitir Jesus Cristo ser o vencedor da sua vida. Para poder permitir Deus lutar por você, usando você apenas como um mero instrumento da vontade e do desejo que Ele quer realizar. Eu quero terminar contando um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu me lembro que eu tinha 5 anos de idade e nós morávamos em Belo Horizonte. Meus pais moravam naquela cidade e eu, naquele contexto, eu tinha um velocípede pequeno azul e me lembro que ele tinha rodinhas e eu já me sentia muito velho para poder seguir andando com um velocípede com rodinhas. Eu já queria dar um upgrade na minha bicicleta e ter uma bicicleta já sem rodinhas atrás, poder ter um pouco mais de liberdade. Eu nunca me esqueço de que naquele final de ano, a minha ansiedade por ganhar uma bicicleta, a gente ficou ansioso, meu irmão e eu. Ele queria ganhar uns caminhões de Natal, eu sonhava com uma bicicleta. Quando já tiveram um monarca na vida aqui? Deixa eu ver as mãos, muita gente. Eu nunca me esqueço naquela noite de Natal. É o ano de 1984.
Nós não tínhamos uma chaminé em casa. Papai Noel era bem vivo na nossa cidade. E a gente estava esperando. Muitas vezes, meu irmão e eu, nós deixamos a janela do quarto bem aberta, entendendo de que os presentes iriam por ali. E a gente ia e voltava várias vezes no quarto, até que em algum momento, eu não sei em que momento meus pais fizeram isso, mas nós chegamos no quarto e estava ali aquela bicicleta verde, 0 km Monarch. Oh, beleza! Lembro como se fosse hoje. E eu olhei imediatamente para o pneu de trás, e ela tinha vindo como eu queria, sem rodinhas. Perfeita, era como eu havia sonhado. Naquele momento eu fiz um grito de alegria, chamei meus pais para poder mostrar o presente que nós tínhamos ganhado, e na mesma hora eu peguei a bicicleta e eu queria descer para a garagem, eu queria estrear minha bicicleta. Naquele momento que eu estava entusiasmado, ansioso para poder usar um novo presente, eu estava já saindo de casa e meu pai me disse: Irã, você está indo para onde? Eu falei: pai, eu quero andar de bicicleta agora. Eu quero estrear minha bicicleta nesse momento. Meu pai calmamente me respondeu e disse assim: ô filho, não dá para poder andar de bicicleta agora, e por 2 motivos. Eu falei: por quê, pai? Por que não dá para andar de bicicleta agora? Ele disse: você viu a hora? É tarde da noite, já não é a hora de criança de 5 anos de idade andando de bicicleta na garagem. Agora já não é mais hora para a gente poder fazer isso. Mas, filho, esse nem é o principal motivo. O principal motivo é quem me disse que você sabe andar de bicicleta. Quem falou que você sabe andar de bicicleta é assim, sair com a bicicleta, sair andando. Você vai precisar, filho, que eu te ensine a andar de bicicleta. Eu disse para o meu pai: pai, eu não preciso de ajuda não, pai. É só sentar nesse banco, mexer nesses pedais aqui, a bicicleta anda. Pode ficar tranquilo que eu sei andar de bicicleta. Meu pai disse: ô filho, na teoria é muito bonito, mas na prática a gente vai ter que parar um tempinho juntos para eu poder te ensinar a andar de bicicleta. Eu tive a minha noite frustrada porque eu queria estrear minha bicicleta, mas não teve jeito. Meu pai me disse: filho, amanhã de manhã, sua mãe e eu nós temos um compromisso. Você vai ter que ter paciência, porque no primeiro momento que eu posso, eu vou parar para te ensinar a andar de bicicleta. Naquele dia de manhã nós acordamos, eu tentei insistir, dizendo para o meu pai que ele não precisava ter medo, que eu dava conta, que eu não precisava dele. Mas eu tive que aceitar as palavras. Ele disse que eu não sabia andar e eu não consegui convencê-lo. Havia uma senhora que morava com a gente e ajudava minha mãe a tomar conta de nós. E eles saíram para o compromisso deles. Nunca me esqueça, a bicicleta estava na sala. Eu sentei na sala e comecei a ficar olhando minha bicicleta. E não é que parecia que a bicicleta começou a olhar para mim também, sabe? Eu olhava a bicicleta olhava para mim. E eu pensava: puxa vida, eu deixaria meu pai orgulhoso se eu provasse para ele que eu não preciso dele, que eu dou conta de andar de bicicleta sem a ajuda dele. E aquela senhora que cuidava, ajudava a minha mãe, ela era surda, mas parece que ela escutava pelos poros, sabe? Ela estava na cozinha e eu pensei comigo mesmo, se eu provar para o meu pai que eu sei andar de bicicleta, meu pai tem que ficar bravo comigo. E num vacilo dela, eu peguei a bicicleta e fui para a garagem, para poder provar para o meu pai que não precisava dele. Eu confesso a vocês, não demorou muito tempo, eu descobri que eu não sabia andar de bicicleta coisa nenhuma. A teoria parecia fácil. Era uma garagem, tinha vários carros. Eu confesso a vocês que alguns daqueles carros ficaram com cicatrizes pelas minhas tentativas de andar de bicicleta. Eu tentava andar e não conseguia dar força, eu tentava e caía. Até que eu percebi que eu não tinha força suficiente nas pernas para dar velocidade. Mas tinha uma rampa que ia desde a garagem até a rua. E eu pensei: está aí a minha saída, está aí como eu vou conseguir andar de bicicleta. O terceiro piso do prédio era exatamente na altura do nível da rua. Naquele momento eu peguei a bicicleta, subi a rampa inteira. E naquele momento que eu estava lá em cima, eu pensei comigo mesmo: agora eu vou andar de bicicleta. E eu pensei comigo mesmo: como eu queria que meu pai tivesse aqui. Como meu pai ficaria orgulhoso de mim, porque ele veria que eu não precisava dele. Eu queria mostrar para ele
eu andando de bicicleta para que ele pudesse ver que eu dei conta, cara, que consegui aprender a andar de bicicleta. Eu não esqueço como eu me larguei lá de cima. Lógico, amigos, a velocidade da bicicleta, toda moto, bicicleta, à medida que você tem velocidade, ela vai se firmar. Quanto mais rápido, mais firme ela está para cima. Faz parte da lei da gravidade isso aí. E eu me larguei lá de cima e à medida que a bicicleta tomava velocidade, eu automaticamente ia pensando comigo mesmo, tá vendo que eu sabia andar de bicicleta? Eu dava conta, eu sabia que eu estava no meu pai. E a bicicleta foi tomando velocidade, tomando velocidade, e eu fui me enchendo de orgulho, me enchendo de alegria, me enchendo de reconhecimento que eu dava conta. Só que eu não tinha aula, não tinha tido aula ainda de como fazer curva, como apertar no freio, nada disso. Eu estou procurando até hoje quem foi construir um muro lá no final daquela garagem, né, sabe? A bicicleta estava na alta velocidade. E eu confesso a vocês de que ao se deparar com aquele muro, eu bati com a bicicleta no muro, bati com a cabeça no muro, e eu tive uma crise existencial, caí no chão, porque eu e a bicicleta parecíamos um corpo só, já não sabíamos mais quem era quem. Mas eu não percebi que em todo aquele momento havia alguém me olhando. Havia alguém que não havia sido convidado para me ajudar. Havia alguém que havia sido dispensado, em que eu havia dito assim, eu não preciso da tua ajuda, eu dou conta sozinho. Enquanto uma boa criança de 5 anos de idade, que faz nesse momento é abrir a boca para chorar, uma mão pesada tirou a bicicleta de cima de mim, me montou no colo. Eu nunca me esqueço das palavras do meu pai. E ficou me fitando, porque eu não havia sido convidado para me ajudar. Ele me disse assim, filho, você lembra das palavras que eu disse para você, que você iria se machucar? Você lembra que eu disse de que você ia se ferir? Olha como é que você está, filho. Olha como é que está a tua bicicleta. Eu nunca mais esqueci de uma frase do meu pai. Ele me disse assim, Irã, quantas vezes mais você vai bater com a cabeça no muro para você aprender que você precisa de mim? Essa noite, será que eu falo para alguém que está batendo com a cabeça no muro? Será que eu falo para alguém nessa noite que tem dado com a cabeça no muro dia após dia? Porque tem dispensado a presença do Senhor na vida e tem dito, Senhor, quando precisar do Senhor, eu te convido. Eu estou conta sozinho, Senhor, eu não preciso do Senhor. Nessa semana eu quero fazer você entender da necessidade, da dependência que nós precisamos de Deus na nossa vida para vencermos o grande conflito que está ao nosso redor. Dentro do texto bíblico. Eu não sei quais são as suas batalhas. Eu não sei quais são as suas lutas. Mas nessa noite eu estou aqui para lembrar a você, Jesus pode fazer você vencedor em todas as batalhas da sua vida. Em todas elas. Em todas elas. Eu disse a você de que haviam 2 textos bíblicos mais significativos de 1 Samuel capítulo 17. O segundo deles, para mim, aqui é o verso 47. Aqui está a prova de que Davi entrou naquela batalha não confiando nele mesmo, não confiando na sua capacidade, não confiando na sua experiência, porque a declaração de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, verso 47, foi: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha de quem, meus amigos? É do Senhor. A batalha do Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa visão clara. A batalha da sua vida não pertence às suas mãos, ela pertence ao Senhor. Deixe o Senhor vencer a batalha por você. Deixe o Senhor tomar posse da sua vida para fazer de você vencedor frente à luta que você enfrenta. Vamos ficar em pé? Nessa noite, você ouviu e entendeu de que você está no meio desse grande conflito. Existe uma batalha que está ao teu redor
E todos nós estamos em meio a essa batalha onde você é o alvo principal, tanto do bem quanto do mal. Hoje nós compreendemos de que para sermos vencedores dessas batalhas, nós não utilizamos a força das nossas mãos. Compreendemos de que um dos grandes fatores determinantes para sairmos vencedores é compreendermos as nossas debilidades, as nossas limitações e permitirmos o Senhor lutar por nós. Amanhã eu quero falar, porque a mensagem é em continuação à mensagem de hoje. Amanhã eu quero falar do maior segredo dos vencedores de batalhas. Amanhã eu quero falar daqueles que o poder mais significativo para poder vencer as batalhas. E você não pode perder a mensagem de amanhã, porque ela é em continuidade a mensagem de hoje na sua vida. Portanto, eu convido a você para estar aqui amanhã também às 7h30. Deus tem uma mensagem especial para você em continuidade à mensagem de hoje. Eu estou seguro de que há bênçãos especiais do Senhor todos os dias dessa semana para você. Convide seus amigos, traga seus familiares, as pessoas queridas que precisam ouvir a palavra de Deus. E aqui juntos amanhã estaremos mais uma vez unidos para pedir a força do Senhor para sermos vencedores em meio ao grande conflito que está ao nosso redor. Vamos orar. Amado Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos aqui nessa noite, com as lutas, com seus desafios, com as batalhas, e que cada um deles enfrenta. Talvez, Senhor, eu esteja falando nessa noite para pessoas que têm diariamente perdido para lutas pessoais, para desafios. Talvez eu fale para filhos cansados, que são cansados de tanto perder, estão cansados de confiar em si mesmos. Mas nessa noite, Senhor, nos erguemos mais uma vez pela Tua graça, porque nós compreendemos e colocamos as nossas vidas nas mãos daquele que é o grande vencedor, Jesus Cristo, para que possa vencer todas as lutas das nossas vidas. Portanto, Pai, aceita a nossa entrega nessa noite em Tuas mãos. Vença por nós aquilo que nós não temos a menor condição de poder lutar ou vencer. Reconhecemos as nossas limitações, as nossas fragilidades. Portanto, toma posse da vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Usa-nos como meros instrumentos do teu querer e faz de nós mais do que vencedores conforme a tua promessa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.